Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para o futuro. Sempre há algo para alcançar, algo para resolver, algo mais urgente do que o que temos diante de nós. Por isso esquecemos com tanta facilidade daquilo que é, na verdade, a única coisa realmente importante: o momento presente. Não há nada fora desse instante. Nenhum passado que ainda exista, nenhum futuro que já esteja ali. Apenas esse momento, o agora. E, no entanto, quase todos vivem como se isso não fosse verdade. Vivem como se o passado ainda estivesse acontecendo, ou como se o futuro já exigisse a sua atenção. Esse é o padrão inconsciente da mente humana. Ela rejeita o agora e corre em direção ao que não existe. Meditar, portanto, é retornar. É um ato silencioso e humilde de reconexão com o que sempre esteve aqui. E não se trata de aplicar uma técnica específica ou de se esforçar para alcançar algum estado alterado. A meditação, como eu a proponho, é um convite. Um convite simples, mas poderoso para estar presente. Simplesmente cair no agora. Não como uma ideia, mas como uma experiência direta. E o que você encontra quando faz isso, com honestidade, é algo que não pode ser descrito, pode ser apenas sentido. Há uma vivacidade silenciosa no momento presente. Uma clareza que não precisa de forma ou estrutura. Quando você está aqui de verdade, o pensamento se afasta, a mente se aquieta e o ser se revela com naturalidade. O estado normal de consciência para a maioria das pessoas é estar preso em um fluxo contínuo e muitas vezes repetitivo de pensamentos. A mente não para. E grande parte desses pensamentos são reciclados. São inúteis ou às vezes até negativos, tornando-se um ruído de fundo. E com o tempo esse ruído se confunde com quem você pensa que é. A voz na sua cabeça se torna a sua identidade. Mas você não é essa voz. Você é a consciência que pode ouvir essa voz. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Uma abertura acontece. Um estado de alerta silencioso começa a emergir. E esse estado de alerta é presença. E, curiosamente, ele já acontece espontaneamente em vários momentos do seu dia, mesmo que você não perceba. Quando algo novo surge repentinamente, um som inesperado, uma figura entrando no seu campo de visão, por um breve instante você está ali por completo. Nesse momento não há pensamento, há apenas uma percepção pura, sem filtros. E embora isso dure apenas alguns segundos, é uma amostra do que significa estar consciente. Não é necessário buscar nada místico ou extraordinário. A presença já está aí nos momentos mais simples. O que é necessário é reconhecer esses instantes, deixar que eles se expandam. E meditar é permitir que esse estado de alerta se torne mais constante, mais amplo. Não caminhamos em direção ao sono, mas em direção ao despertar. Não buscamos relaxamento no sentido de desligamento, mas uma vigília mais intensa. Um estado mais elevado de consciência, em que você percebe o momento como ele é, sem julgamentos,
sem necessidade de mudança. E nesse reconhecimento surge algo profundamente libertador. Esse momento é suficiente. Esse momento é como é. E quando você está plenamente nele, você percebe que nada está realmente faltando. Observar é uma das mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas práticas de despertar. Observar sem julgar, sem nomear, sem interpretar. Apenas estar presente com o que surge. Quando você observa um pensamento, uma emoção ou uma sensação no corpo, sem se identificar com ela, ocorre uma separação natural entre você e aquilo que é observado. Esse espaço, esse intervalo entre o que surge e a consciência que testemunha, é onde a transformação acontece. Porque você deixa de ser a emoção e passa a ser o espaço em que a emoção acontece. Você não é mais o medo, a raiva ou a inquietação. Você é a presença que pode reconhecer esses estados e permitir que eles passem, como nuvens atravessando o céu. Isso exige vigilância, sim, mas não esforço. Não é um fazer intenso, mas um permitir relaxado. A mente está habituada a se contrair em reações automáticas, e esse padrão leva tempo para ser desfeito. Mas cada vez que você escolhe observar, em vez de reagir, cada vez que você escolhe permanecer presente, em vez de se perder no enredo mental, você fortalece a consciência. Aos poucos, os gatilhos da sua vida perdem o poder. A narrativa mental perde a intensidade. E o que sobra é uma sensação cada vez mais estável de quietude. Uma quietude que está viva. Uma presença que não julga, não comenta, apenas está. E esse estar é o portal para a liberdade. A mente é ágil, volátil, cheia de voltas e curvas. Já o corpo é lento, denso e está sempre no presente. É por isso que ele pode ser uma âncora poderosa para quem deseja viver mais plenamente. Quando você traz a atenção para dentro do corpo, não para a aparência, mas para a energia viva que sente por dentro, algo se estabiliza. Você sente os pés tocando os chãos, as mãos repousando, o ritmo da respiração acontecendo sozinho. E nessa percepção corporal, você começa a sair do domínio da mente. O corpo não tem passado nem futuro. Ele apenas é. Ele respira, pulsa, sente, mas não pensa. E é por isso que pode te ajudar a permanecer no agora. Essa prática é simples, mas profundamente transformadora. Você não precisa esperar por um momento ideal para praticá-la. Você pode fazer agora mesmo, nesse exato instante. Simplesmente feche os olhos, respire com consciência, leve a atenção para o interior do corpo, sinta as mãos, o peito, o abdômen. Permita que essa presença vá se expandindo suavemente, como uma luz que ilumina cada célula. À medida que a atenção se ancora no corpo,
os pensamentos se tornam menos importantes. Eles continuam surgindo, talvez, mas eles perdem o poder de te arrastar. Nesse espaço, entre um pensamento e outro, você encontra algo que nenhuma palavra pode expressar plenamente. A simples e profunda sensação de estar vivo. O ego vive de desejos. Ele acredita que ao alcançar algo, seja uma conquista, um relacionamento, um objeto, um celular novo, um status, finalmente ele vai encontrar a plenitude. Mas, inevitavelmente, cada conquista é seguida por uma nova insatisfação. O que era desejado se torna comum. O prazer inicial se esvai e o ciclo recomeça. Você já observou isso em você mesmo? Como, após atingir um objetivo, a mente não descansa? Ela simplesmente já projeta o próximo, e o próximo, e o próximo, e mais um outro. O ego nunca diz, é suficiente. Ele precisa de um movimento constante, porque ele teme aquilo que é imóvel, o presente. Ele teme o silêncio, porque no silêncio ele desaparece. Essa é a raiz da infelicidade moderna. A crença de que a felicidade está em algum lugar lá fora, que a felicidade está no futuro, quando na verdade a única paz possível está aqui, nesse instante. E para reconhecê-la é necessário ir além do ego. Não destruí-lo, mas simplesmente transcendê-lo. Ver que você não é ele. E esse ver começa quando você se cansa de buscar. Quando mesmo após muitas conquistas, surge dentro de você uma pergunta sincera. Será que existe algo além desse ciclo? Essa pergunta é o início do seu despertar. O ego não é apenas desejo, ele é essencialmente a crença em um eu separado. Um eu que precisa se afirmar, se proteger, se comparar, se distinguir. Um eu que vive na defensiva, porque ele sempre se sente ameaçado. O outro é visto sempre como um rival, como um obstáculo, como um espelho que te incomoda. Mas esse eu que você acredita ser é, na verdade, uma construção mental. Um conjunto de memórias, de hábitos, de identificações. E o curioso é que, mesmo sendo instável, esse eu se tornou o centro da vida da maioria das pessoas. É ele quem sente orgulho, vergonha, inveja, culpa e tem aquele desejo de controle. A boa notícia é que você pode observar esse eu. E se você pode observá-lo, então ele não é você. Há algo mais profundo em você. A consciência que observa. Essa consciência não precisa se comparar, não precisa vencer, ela não precisa provar nada, ela apenas é. E é nesse espaço de consciência que surge o verdadeiro alívio. Você não precisa mais defender uma imagem. Você não precisa mais justificar a sua existência. Você pode simplesmente ser. E essa simplicidade é pura liberdade. Talvez você já tenha sentido isso. Um momento em que, por breves instantes, os pensamentos cessam. Em que você está presente, mas não está tentando ser alguém. Você não está interpretando nenhum papel.
Você não está lutando por validação. E mesmo assim, você se sente completo. Talvez tenha acontecido ao contemplar a natureza, ao ouvir uma música, ou ao olhar nos olhos de alguém em silêncio. Nesses momentos o ego se aquieta e no lugar dele surge a paz. Uma paz que não depende de circunstâncias. Ela está sempre disponível, mas ela é obscurecida pelo ruído do eu. Essa paz não pode ser conquistada, ela só pode ser permitida. E para permiti-la, é necessário abrir mão do apego à identidade mental. Deixar de lado, por um momento que seja, a necessidade de se afirmar. Deixar que o ser simplesmente se revele sem esforço algum. Então você percebe a realização verdadeira não está em se tornar mais, está em ser menos. Menos imagem, menos história, menos resistência e mais presença. Grande parte da identidade construída pelo ego se ancora nas formas, no corpo, nos objetos que possuímos, nas funções que exercemos, nos títulos que recebemos. A mente adora isso. A mente diz, eu sou isso, eu sou aquilo e aquele outro. Eu tenho isso, eu moro numa casa assim, assim, assado. E assim passamos a vida nos defendendo, protegendo e expandindo essas formas, como se nelas estivesse a verdade do nosso ser. Mas todas as formas mudam. O corpo envelhece, as posses podem ser perdidas, os títulos mudam. E com cada mudança o ego se sente ameaçado, porque ele se identifica com aquilo que é impermanente. E esse é o motivo de tanto medo, de tanta insegurança, de tanta tensão. Nós estamos tentando nos firmar sobre algo que não tem estabilidade alguma. No entanto, algo profundo dentro de nós já sabe: eu sou mesmo sem tudo isso. Você continua existindo, mesmo quando os seus papéis mudam, mesmo quando o mundo externo se transforma. E é nesse reconhecimento que começa a verdadeira liberdade. A vida não exige que você se defina o tempo todo. Ela apenas convida você a estar presente, a viver cada forma. Seja ela uma função, um corpo, um relacionamento, como uma expressão momentânea do ser, e não como a fonte da sua identidade. Muitas vezes confundimos a aceitação com passividade. Pensamos que se eu aceitar, eu vou me acomodar, vou me tornar fraco. Mas a aceitação verdadeira não tem nada a ver com resignação. Ela é uma força profunda que nasce do alinhamento com a realidade. Quando você aceita algo, você está dizendo a si mesmo: isso é o que está acontecendo agora. Não significa que você aprova, que você deseja que continue, ou que não agirá se for necessário. Significa apenas que você parou de lutar contra o que já é. E nesse instante, você retira a camada do sofrimento extra que a resistência sempre traz. A aceitação dissolve o conflito interno. E com isso ela libera energia. Uma energia que antes estava presa nos seus
pensamentos repetitivos, nas tensões musculares, nas emoções tóxicas. Essa energia agora disponível se torna clareza, se torna compaixão, se torna uma ação consciente. Você não é fraco por aceitar. Muito pelo contrário. É preciso muita força interior para olhar para algo desconfortável e dizer, sim, é assim que está. Porque é somente a partir dessa lucidez que você pode agir com sabedoria, e não por impulso. Há um ponto importante na jornada do despertar. Perceber onde você ainda se identifica com um papel de vítima. Esse papel é algo muito sutil. Às vezes, ele não se expressa em palavras, mas em pensamentos recorrentes. Ah, isso não deveria ter acontecido. Por que essas coisas só acontecem comigo? Ah, se minha esposa fosse diferente, se meu marido fosse diferente. São formas de manter o passado vivo e, com ele, a dor. Mas enquanto você continuar alimentando essa narrativa, algo em você vai continuar preso. Preso não à situação em si, mas à história que você conta sobre ela. E essa história reforça o ego, que sempre precisa de um eu ferido para sobreviver. Romper com esse padrão não é negar o que houve. É reconhecer que agora, neste momento, você pode ser livre. Você pode ser livre da identificação com o que passou. Você pode ser livre para habitar o agora, onde a dor antiga não tem mais fundamento, a não ser que você continue a repetindo. Você pode ter vivido situações difíceis, você pode ter sido injustiçado, você pode ter sido magoado, abandonado, traído. Mas isso não precisa ser a definição de quem você é. O ser que você é intocado. Ele está além das histórias. E ao reconhecer isso, você não apenas se liberta, você se torna uma presença que cura. Muitas pessoas acreditam que a paz interior só é possível quando tudo está em ordem, quando os problemas se resolvem, quando o corpo está saudável, quando as suas relações estão harmoniosas. Mas a verdadeira paz não é a ausência de perturbações externas. É a presença plena, mesmo em meio ao caos. Você pode estar atravessando uma tempestade, pode haver incerteza, perdas, rupturas, mas mesmo assim, ainda existe algo em você que permanece inalterado, algo que observa, algo que não é levado pelo vento da emoção ou pelo turbilhão de pensamentos. Esse espaço, essa consciência silenciosa, é a sua essência. A prática não está em evitar as tempestades, mas em descobrir esse ponto silencioso dentro de si, que observa tudo sem se perder. É como o céu que permanece imenso e sereno, mesmo quando as nuvens escuras passam por ele. As nuvens vão e vêm, mas
o céu permanece. Reconhecer esse espaço em você, em meio às situações difíceis, é o despertar da verdadeira liberdade. Porque agora você sabe, o mundo pode se agitar, mas a sua paz não depende mais dele. O sofrimento que continua existindo na vida humana não é causado pelas circunstâncias em si, mas pela identificação com a mente. É o pensamento que diz: ah, isso não deveria estar acontecendo. Ah, isso é muita injustiça comigo. Ah, isso eu não vou suportar. E quanto mais você acredita nessas vozes, mais você sofre. Mas o momento em que você começa a observar a sua dor, ao invés de ser ela, marca um rompimento. Um novo nível de consciência se revela. Você começa a perceber que há o sofrimento, mas também há um espaço onde ele é testemunhado. E esse espaço é você. E é aí que o sofrimento perde todo o sentido. Não porque ele desaparece magicamente, mas porque você não o alimenta mais com resistência. Você não o transforma mais em identidade. Ele pode estar ali como uma nuvem passageira, mas você já não diz: eu sou essa dor. Esse deslocamento de perspectiva é tudo. Ele muda a natureza da experiência. Você ainda sente, mas agora você sente com consciência. E isso transforma. Transforma porque aquilo que é plenamente visto com clareza começa a se dissolver. O que é acolhido sem julgamento perde totalmente a força. No final de toda a crise, de todo o ciclo de dor, de toda transformação profunda, há um reconhecimento silencioso. Você não era o que achava ser. Você não era o papel que interpretava, a história que carregava, nem a dor que você vivia. Você era e sempre foi o espaço onde tudo isso acontecia. Esse reconhecimento é a essência do crescimento. Crescer espiritualmente não é acumular conhecimento, nem desenvolver novas técnicas. É, acima de tudo, desaprender, desapegar-se do falso para lembrar-se do essencial. Você pode olhar para trás e ver na sua vida que cada desafio, cada perda, cada colapso interior trouxe você mais perto do ser. Mesmo quando parecia estar se afastando, você estava, na verdade, sendo depurado. A forma externa se rompia, mas algo mais profundo emergia. E agora, a partir desse lugar, você pode viver de outra maneira. Não mais como quem busca escapar da dor, mas como quem já descobriu a paz no meio dela. E assim, cada desafio que surgir será apenas um convite. Não para lutar, mas para lembrar: você já é